E agora? Você desenvolveu câncer de mama, está com sobrepeso, com medo da morte, com medo de começar o tratamento e ainda desenvolveu uma compulsão alimentar. Se você está nessa situação, fica aqui comigo que a gente tem algumas respostas para você. Olá, eu sou Ana Lúcia Bordini, sou nutricionista especialista em oncologia e hoje eu tô aqui, apesar de não ser outubro e não ser campanha de prevenção do câncer de mama, mas para falar exatamente sobre isso, câncer de mama. Eu estava esses dias conversando com um mastologista, né, que trabalhamos juntos, e me veio, né, como o sobrepeso e a obesidade realmente estão ligados com as pacientes que tratam câncer de mama. E por isso que eu tô aqui hoje com minha amiga e colega multidisciplinar, a psicóloga Flávia Peixoto. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo Obrigada jóia? por estar aqui hoje. Bom, Ana, eu queria primeiramente agradecer esse convite, fiquei muito feliz em participar desse bate-papo, né? Eu vou me apresentar, né? Fazer uma breve apresentação. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu trato de distúrbios alimentares, bem como faço a preparação para a cirurgia bariátrica, né? E essa questão da compulsão alimentar, né? Não só em casos de pacientes com câncer, né? Mas qualquer tipo de compulsão alimentar, é, seja qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de problema, Muito né? bom. E a gente sabe que o principal primeiro, o câncer de mama é o câncer mais prevalente no sexo feminino, né? Depois do câncer de pele não melanoma. E o principal fator de risco para o câncer de mama é a obesidade. E a gente estava conversando antes e realmente a maioria das mulheres que já vem com o diagnóstico de câncer de mama já estão com sobrepeso e obesidade, né? Ou obesidade. E durante o tratamento, o peso vai aumentando se elas não se cuidam, né? Justamente pelo tratamento, corticoide, a própria Hormônio. ansiedade. E no pós-tratamento, a gente percebe que a maioria obteve um ganho maior de peso, e aí elas vão ter um tratamento hormonal, vão ter outros tratamentos depois desse tratamento de câncer de mama, e a tendência é acumular maior gordura abdominal, aumentar a ansiedade, aumentar a obesidade, e aí vem outros problemas. Vem a síndrome metabólica, né, que é diabetes, dislipidemias, esteatose hepática e provavelmente uma maior chance de recidiva do câncer de mama. E a gente sabe que a maioria das pacientes vem para consultas de nutrição desesperadas, que precisam emagrecer, só que eu sempre penso, gente, eu acho que não é de mim que vocês precisam, é de uma psicóloga, e é aí que você entra. Bom, o que que acontece, né, quando uma pessoa descobre que tem câncer, não só o de mama, como todos, né, mas aqui hoje o tema é câncer de mama. Pode desenvolver uma compulsão alimentar? Sim, e na maior parte dos casos, né, Ana? Por quê? A pessoa, quando recebe um diagnóstico desse, não é nada fácil. Então, a gente vai trabalhar com duas questões, que é a compulsão e o luto, né? Isso significa que todo mundo que vai receber esse diagnóstico vai engordar, vai desenvolver compulsão? Não, mas uma maior parte dos casos, as mulheres principalmente sim. Né? Quando ela recebe o diagnóstico, ela passa pelo luto, ela passa por uma desesperança, vou morrer, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Sim. Acabou minha vida, enfim. E aí, além dessa desesperança, vem os tratamentos que são tão agressivos, né? Quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia. Todos esses tratamentos vão contribuir para quê? Para um enfraquecimento, né? Físico dessa pessoa, não só emocional. Então, se a pessoa era praticante de atividade física, obviamente que ela vai praticar quase nada ou de forma moderada. Né? As possibilidades dessa pessoa com câncer ficam muito reduzidas, né? E a comida acaba sendo como um acalento, né? E aí é onde desenvolve uma compulsão, né? Já que a pessoa está nesse estado de desesperança. Por isso que é tão importante um acompanhamento com o psicólogo já desde o início desse diagnóstico, né? Para ressignificar essas questões, entender que
não é o fim da linha, né? Não é porque você recebeu um diagnóstico desse que, obviamente, você vai morrer. Não, né? Você pode se tratar, você pode ter sucesso, né? Não precisa descontar na comida, eu acho que dá pra gente encontrar outras alternativas, né? Artesanatos, outras formas, sei lá, se a pessoa gosta de pintar, se a pessoa gosta de se exercitar, mesmo que levemente, dá pra gente tentar conduzir essa pessoa, né, para que ela consiga ressignificar tudo isso de uma forma positiva, né? E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Qual a diferença de uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer para uma pessoa que está a princípio saudável? Nenhum. Porque uma pessoa saudável, ela pode partir, ela pode morrer de outros problemas. Uma pessoa com câncer, ela pode se curar, né? Então, essas questões a gente trabalha em terapia, são super importantes no auxílio, no suporte e na recuperação desses pacientes, né? Muito interessante. E muitas delas já têm essa compulsão antes, né? Porque se elas já vêm obesas para o tratamento, elas já desenvolveram esse distúrbio, Com essa certeza. compulsão antes, né? Compulsão alimentar, distúrbio alimentar começa como? Então, uma compulsão alimentar, um distúrbio alimentar, ele pode ter diversas origens. Seja lá na infância, né, por questões familiares, de vivência, né, onde famílias encaram que o comer é algo muito positivo, então mesa farta, qualquer problema é comemorado, ou então qualquer alegria, seja desgraça, Qualquer alegria, problema, né, tristeza, tudo. tudo, né? Ou então pessoas que adquiriram problemas na infância, na escola e acabam comendo para compensar e tem aí o reforço da família. Ou essa compulsão pode ser, ela pode se desenvolver em momentos diferentes da vida. Então não dá para saber um marco. A terapia é justamente para isso. A gente vai identificar aonde isso começou, o porquê que isso aconteceu, para ressignificar, mais uma vez. Por que eu falo ressignificar, né? É atribuir um novo significado, né? Um novo sentido para aquele problema, né? E a pessoa daí vai desenvolver para um outro lado e vai deixar essa compulsão. Entendi. Né? E a pessoa compulsiva, ela tem mais necessidade por doce, por salgados, ou tanto faz, tipo, sendo comida, o que vier eu traço, como que Tanto é? faz, né? Até um gancho, né, entre pacientes que vão fazer a cirurgia bariátrica, né? O que eu ouço muito deles? A compulsão ela pode ser por doces, salgados ou simplesmente por comida ou até por alimentos totalmente aleatórios. Quer dizer, sobrou uma panela de arroz na madrugada, eu como misturado com manga, misturado com salgadinho que eu encontrei no armário, né? Não necessariamente são alimentos específicos. Agora, no câncer, o que eu entendo? Eles buscam muito alimentos prazerosos. Alguns tratamentos, né? Eu andei lendo muito alguns artigos científicos, assim, alguns tratamentos como hormonioterapia e quimioterapia despertam o desejo desses pacientes para outros alimentos específicos. Entendi. Né? Então, assim, de repente a pessoa não gostava de doce, não tinha uma tendência para doce. Após esse tratamento ela pode ter. Assim como um paciente bariátrico após a cirurgia pode despertar desejos por alguns alimentos que anteriormente Não tinha. não tinha. Viu como é muito importante ter a visão de uma psicóloga falando? E tem outro fator também que acho que eles experimentam novos alimentos, porque vem alteração de paladar na químio, né? Exatamente. E até um fator que faz as mulheres engordarem ainda mais. Elas reclamam que a boca fica o tempo todo com o sabor de medicamento e amarga. Então elas partem para o alimento doce. E é o dia todo comendo alguma coisa para tirar o gosto de medicamento da boca. Você tem alguma dica para isso? Então, né, Ana, dar uma dica, né, seria muito pedagógico, porque Sim, cada caso é um caso, né? De repente, essa pessoa consegue deslocar aí esse problema para um outro tipo de atividade que não necessariamente seja comida. Pode até ser comida, um outro alimento para substituir, mas a gente vai ter que entender como essa pessoa funciona. Se é uma pessoa que sempre foi mais ativa, provavelmente ela vai conseguir ressignificar para um outro lado. Né? Ela vai se sentir após as químios, né? Quando forem mais espaçadas, ela vai se sentir recuperada e provavelmente vai fazer um exercício leve. Se é alguém que tem uma tendência para as artes, ela vai compensar dessa forma. Mas isso que você falou da alteração é muito importante mesmo. Aí entra a primeira pergunta: quando é que se instala uma compulsão?
Esse é um dos Tá. casos que se instala uma compulsão. Aí o paciente fica com aquela sensação que o que veio antes, o ovo ou a galinha? Alteração no paladar, come doce, não tem compulsão, mas come para aliviar, né? É um mecanismo, é uma estratégia para aliviar. Só que a partir daí desenvolve a compulsão, que depois, mesmo sem a quimio, ela não se vê sem Que aquele interessante. alimento. E fora que com isso vem o uso de corticoide, que causa aumento de apetite, além de retenção de líquido, mas o corticoide e outros medicamentos também podem aumentar a glicemia. Então, assim, vai causando todo um distúrbio no metabolismo, e aí uma obesidade que iniciou aí pode ser muito mais intensificada e muito mais difícil de tratar, né? Então, realmente, e fora que a gente não falou ainda da atividade física, né? Podia ter um professor de educação, um educador físico aqui também, para colocar a atividade física como uma forma de aliviar isso também, né? Com certeza, né? Um outro fator também que eu gostaria de abordar, quando eu falo do luto, que é a questão do receber o diagnóstico, tem um outro fator que seria o luto quando essas mulheres que passam pelo diagnóstico do câncer de mama precisam tirar uma das mamas, né? O que eu falo, a mama, ela é objeto de desejo, né? A mulher é onde ela se reconhece como fêmea, como é a parte do corpo mais sedutora da mulher e também a parte provedora de alimentos para as mães, para as Que mulheres que são interessante. mães e tudo mais. Então, quando ela vê que vai retirar, mas é só colocar uma prótese de silicone. Não, não é bem por aí, né? Porque não é como que eu posso dizer? Não é uma situação em que a mulher escolhe fazer uma cirurgia e vou colocar uma prótese porque eu quero um seio mais farto, mas é uma situação onde a mulher é praticamente mutilada, Sim. né? E ela não vai tirar o seio e vai colocar no mesmo procedimento, vai levar um tempo. Então, medo de rejeição por parte do companheiro, da companheira, né? Todo o tratamento pode cair cabelo, ela fica inchada, alterações metabólicas. Então, tudo isso gera uma desesperança enorme para quem vive. Se ela não tem um acompanhamento, ela vai sucumbir e as chances de esse câncer voltar, né, ou metástases, né, no caso, Sim. né, acontecerem metástases são enormes, né, porque o que acontece, né, se existe um desajustamento emocional, né, pode refletir sim na saúde física, Caramba. né. Viu? Se você está nessa situação, saiba que sempre terá um profissional especializado para te ajudar e que não basta ter o médico. O médico é o essencial, mas tem a equipe multidisciplinar por trás disso. O nutricionista, o psicólogo, o educador físico, os enfermeiros, né? Fisioterapeutas, entre outros profissionais aí para te ajudar, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Toda pessoa que tem compulsão alimentar é ansiosa? Na verdade, sim, né? Qualquer tipo de compulsão, não só alimentar, né? Qual que é a diferença de uma pessoa que usa droga para uma pessoa que é compulsiva por compras ou por bebida? Na verdade, eu trato da mesma forma. Compulsão é compulsão. Na verdade, a compulsão evidencia a ansiedade da pessoa, né? A ansiedade da falta de controle, né? Do Entendi. desequilíbrio, né? A compulsão é uma denúncia de um desequilíbrio que está acontecendo com essa pessoa. Porque se a pessoa está num ajuste, ela vai conseguir equilibrar, né? Não é a comida que vai escolhê-la, ela vai escolher o que ela vai comer. Inclusive Entendi. nas jacadas, ó, eu escolhi por comer esse chocolate, né? E uma Então, coisa importante até que você falou que me veio em mente é, às vezes as pessoas com excesso de peso, obesidade, elas tendem, quando elas não conseguem emagrecer, elas acabam colocando a culpa no profissional, né? Ah, eu passei com aquele nutricionista, com aquele psicólogo, não deu, porque eu não me adaptei ao que ele fez, ele não fez do jeito que eu queria, ela não colocou a pizza que eu gosto, não colocou o doce que eu gosto, assim, não dá para seguir dieta, né? E é exatamente isso, é você ter consciência do que está se passando e saber que as escolhas são suas, né? Você é responsável pelas suas escolhas, né? exatamente, por isso que é tão importante esse processo terapêutico, né? O profissional de nutrição é assim essencial, mas ele não vai fazer milagre. Ele vai fazer os cálculos, né? Com base na Sim, necessidade do paciente, enfim, mas milagre não dá porque tem que partir da pessoa, né? Então, eu não como folhas, eu não como legumes, eu não como nenhuma proteína, eu não como nada, vai ser muito difícil isso acontecer, exatamente. né? Algumas dicas para você que está em tratamento quimioterápico aí para tratamento de câncer de mama.
fracionar as refeições, comer muita verdura, legumes e frutas, tente comer comida, né? Aquela frase que usam-se muito hoje em dia, desembale menos e descasque mais. Procede e faça isso, se alimente de forma mais natural possível, usando só temperos caseiros, nada de alimentos industrializados, até por conta do sódio, né, por conta de ser industrializado. Isso já melhora a sua saúde, diminui a chance de inchaço. Tome muita água e sempre procure um profissional nutricionista especializado para te ajudar, tá? O nutricionista especialista em oncologia te ajuda durante o tratamento e pós-tratamento para evitar recidivas e tratar esse excesso de peso e obesidade. E aí a psicologia entra junto desde o diagnóstico para cuidar de você, para evitar esses problemas, né? Principalmente, trabalhar para que a pessoa se abra para as experiências. Às vezes a pessoa vem muito rígida, muito fechada, não só pelo diagnóstico, né? Porque se a pessoa já é muito aberta, essas pessoas mais abertas a novas experiências provavelmente vão aceitar de forma mais tranquila. Mas se a pessoa é muito rígida, tem problemas com apego, sabe? Pessoas muito fechadas, precisam, né? Porque vai encarar a doença pela doença, como se fosse fim de linha. Quando na verdade não é, né? Todo mundo tem o dia de passagem, nem estou falando baseado em religião, nada, mas todos nós iremos fazer a nossa passagem. Mas é entender que alguns problemas de saúde, alguns diagnósticos não são o ponto final, né? Podem ser o quê? Momentos difíceis que nos trará lições, né? Sim, muito legal. Enfim, né? Dei uma enroscada no trará aqui. Alguma dica a mais para o pessoal? Alguma coisa? Eu gostaria que você deixasse o seu Instagram, o seu contato para o pessoal, né, te procurar. Legal. E a gente sempre pode falar mais, poderíamos ficar o dia todo, né? Mas vocês podem ver o Instagram da Flávia aqui embaixo. Ela pode colocar todos os contatos aqui para você. E sempre saiba que você tem um profissional especialista, né, para te ajudar nos momentos mais difíceis e nos bons momentos também. Bom, Ana, eu vou deixar meus contatos aqui, né? Eu atendo aqui na cidade de Itu, né? Meu Instagram é flavia.peixototomás. O Instagram eu uso tanto para trabalho, né? Tem posts variados, temas toda semana. Também tem conteúdos pessoais, mas muito interessantes também, porque eu sou bem engajada no esporte, então eu acho que de certa forma acaba ajudando, motivando. Sim, estimula, né? Estimula. Aí eu vou deixar meu celular, que é meu WhatsApp, que é 974674892, tá? Quem quiser... DDD 11. DDD 11, né? Pode entrar em contato via WhatsApp, ligar. E é isso, né? Gostaria de agradecer o convite mais uma vez, foi muito legal esse bate-papo nosso. Eu que agradeço, vamos fazer mais. E você deixe seu comentário, deixe suas perguntas, se você tiver, que nós responderemos, entraremos em contato, né, pelas mensagens. Espero ter ajudado, compartilhe com as pessoas que estão precisando de ajuda e até a próxima!